a premissa de que é o seguinte: você, quando vai abrir um negócio, tem que conhecer daquele negócio. Eu quero fazer diferente, eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Porque eu lembro que até minha mãe disse assim: menina, mas como é que tu não vai ter férias, não vai ter salário, tu não vai ter isso? Eu não tive medo. Olá pessoal, você está no Muraqui TV. O Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui. Nós temos sempre por objetivo divulgar assuntos na área de ciência e tecnologia, educação, inovação, falamos no terceiro setor e hoje vamos falar de um assunto muito legal sobre empreendedorismo. Nós vamos entrevistar uma grande amiga minha, Elisângela Vale, que é uma empreendedora. Ela é da área de tecnologia, mas também ela está no segmento de alimentação. E nós vamos ter um excelente papo sobre esse tema, empreendedorismo. Fique conosco. Então, pessoal, como de costume, a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados: quem é Elisângela Guiar? Professor, eu sou uma construção. Começou no meu ambiente familiar, meus pais. Minha avó era empreendedora nata, né? O que eu estudei, né? Minhas experiências como CLT que tive, o meu casamento, meu marido, meus filhos, meu marido é super parceiro e os meus colaboradores me ensinam todos os dias, né? Semana passada, inclusive, eu fui primeiro lugar no concurso de mulher empreendedora. O concurso chamava Raízes Amazônicas. Muito legal. E eu contei um pouco da minha história, né? E a minha história é a minha avó. Eu sempre, quando era criança, via minha avó. Nunca tinha uma carteira de trabalho, era CLT. Sempre tinha um dinheiro no bolso. Ela tinha um bar-restaurante, depois ela era costureira. E eu via que a minha avó fazia o dinheiro dela com o que ela sabia fazer, né? E eu fui atrás de estudar. Meu pai, ele é analista de sistemas, né? Desenvolvedor. E eu achava muito legal aquilo. Me formei na UEA, sou engenheira de software. Trabalhei um tempo como CLT, mas em seguida abri uma empresa, né? A minha primeira empresa foi a InfoSigma, uma empresa de desenvolvimento de hardware e software. Foi a primeira vez que eu fui empresária e acho que eu comecei do jeito certo, porque eu sou muito da teoria para a prática. Eu li o livro O Segredo de Luísa. Então, quando eu abri a InfoSigma, eu já escrevi um plano de negócio. Legal. E eu já desenhei a InfoSigma para estar numa incubadora. Isso em 2003, uma incubadora de negócios, né? No CID. Então, elaborei um plano de negócio e fomos aprovados no CID. E, por estar no CID, pudemos desenvolver projetos de pesquisa e desenvolvimento. E me apaixonei, né? Me apaixonei por projetos e vi a necessidade de fazer uma certificação de gestão de projetos, né? Foi quando a gente se conheceu, né, professor? Eu sempre ficava em dúvida, assim, poxa, recebe um projeto, uma responsabilidade tão grande, cadê o cronograma? Cadê a análise de riscos? Como vai ser o planejamento das reuniões? Tá tudo no papel, como é que vai depois estar tudo pronto? Então, aquilo ali me incomodava, então eu busquei um MBA em gestão de projetos, busquei uma certificação PMP e passei a aplicar isso nos meus projetos de pesquisa e inovação da InfoSigma, né? Veja só um minutinho, peraí, deixa eu te interromper. A gente se conhece, eu acho que tu começou a InfoSigma de 2003, foi isso? Mas a gente se conheceu na Vicaz, foi a minha segunda empresa, empresa de consultoria. Eu comecei na InfoSigma, nos meus próprios projetos, mas começaram a perceber essa necessidade de gerenciar melhor projetos. Eu comecei a dar aula, eu comecei a dar palestra. Naquele momento, falar de gestão de projetos não era fácil, porque as pessoas nunca acham que precisam de alguma coisa. Eu tinha que dar palestras, né? Muitas vezes sem custo, para que as pessoas começassem, eu também tenho esse problema. Inclusive, para quem não sabe, eu conheci a Elisângela, nós temos uma diferença de idade de mais de 20 anos, né? Quando eu a conheci, ela estava passando a ideia de apresentar um curso de gestão de projetos. Eu sempre falo brincando, em tom de carinho, em respeito a você. Eu dizia assim, rapaz, essa menina, o que ela vai me ensinar, cara? Eu já fiz mestrado e tal, era professor universitário. E aí eu descobri que ela me ensinou muita coisa e até no meio acadêmico também, os professores não têm noção do que é... Eles têm noção do que é escrever um projeto, mas não têm noção do que é gerenciar o projeto. São coisas das responsabilidades. São coisas distintas. Mas eu queria te perguntar uma coisa.
como o nosso leigo, o nosso público é diverso, vamos falar de uma maneira simples para as pessoas aí. Quem quer começar a empreender hoje? Primeiro eu vou te perguntar assim, na tua opinião, o que é ser um empreendedor, na tua opinião? Eu amo ser empreendedora e ser empreendedor é ter liberdade. Eu amo estudar. Então, no meu último emprego, eu estava fazendo MBA, mas não podia usar as práticas que eu estava fazendo, porque lá não tinha esse modelo de gerenciamento de projetos. Então, eu pedi minha conta dessa empresa, foi quando eu impulsionei o empreendedorismo. Então, ter essa liberdade de você ver o que está certo, poder implementar, sem ter que seguir toda uma cadeia de aprovação que muitas vezes nem existe e nem é aprovado. E nem está correto. E você poder implementar boas práticas que você aprende na academia dentro da sua empresa, fazer isso com amor e ainda te gerar lucratividade, é muito bom. Para quem está começando agora, qual é o conselho que tu dá, assim, uma pessoa jovem, está começando agora? Quais são os conselhos? Porque tu já teve uma jornada, tu já teve muito aprendizado de dar certo, dar errado e tal. Qual é o conselho, assim, alguns conselhos que tu pode dar para quem está começando? Só para quem tem uma ideia, embora eu tenha formado em engenharia da computação, eu tive uma empresa de engenharia da computação, de desenvolvimento de software, uma de consultoria em gestão de projetos, restaurante, o que tem a ver? Inclusive, né? Quando ela migrou para o restaurante, na época eu pensei assim, o que ela tá fazendo, rapaz? Ela era de TI, né? Ela foi pro restaurante. Mas só que para eu ir para restaurante, eu me capacitei. Eu estudei no Senac, depois eu fui para o Le Cordon Bleu, mudei para o Peru. Eu tenho a premissa de que é o seguinte, você quando vai abrir um negócio tem que conhecer daquele negócio. Sim, com certeza. Tá? Um negócio de projeto de pesquisa e inovação, você tem que saber que o fluxo de caixa dele não é constante. Sim. Você precisa estar escrevendo projeto, aprovando projeto. É isso que você quer? Você aceita esse risco? Ou você quer um negócio que todo dia aquela vaca leiteira que te deu um negócio, né, que te deu dinheiro e que tem uma lucratividade esperada, mas você precisa correr atrás também todos os dias. Então, primeira coisa, primeiro para mim, você quer o quê? Você querer fazer diferente? Eu quero fazer diferente. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas que estejam trabalhando comigo tenham também esse modelo de querer estudar. Hoje, meus 3 chefes de cozinha, que antes eram só cozinheiros, não tinham capacitação técnica. Eles tinham terminado o ensino médio. E hoje eles são formados porque eu quis que eles se formassem. Não me importa se eles vão embora ou não. Isso na gastronomia, né? Em gastronomia. Não me importa se vão ou não importa. É o meu desejo de querer que eles se formem, de querer que eles abram a mente para o conhecimento, né? Então, isso é o meu desejo e eu posso implementar isso numa empresa. Quantas empresas eu tivesse sendo CLT, eu ia poder implementar isso. Então, essa é uma paixão que eu tenho. Então, você precisa ter uma paixão. E aí, você, empreendedor, ela veio de engenharia de software para restaurante. Mas calma, eu estudei? Eu fui estudar, eu não entreguei para um chefe de cozinha só porque eu queria ganhar dinheiro. E você já tinha uma ligação afetiva, acho que a sua avó, né? Tinha a minha avó, coisa assim que... Mas como eu te falei, a minha avó costurava, a minha avó tinha um bar, então eu sou meio que a minha avó, porque o que é importante é você ter segurança e gostar de empreender, né? Mas primeiro, né? Quando eu abri o restaurante, eu nunca tinha tido restaurante, mas eu fiz um plano de negócio. Elabore um plano de negócio antes de começar. Você tem que saber qual é o seu produto, quanto que ele vai custar, quantos clientes você vai ter desse não tem um só produto, né? De um ou vários. Tem um produto com uma renda recorrente, né? Aquela que vai te dar um valor mensal. Né? Vou viver só do produto que eu vou vender de vez em quando. Faça um planejamento estratégico também, de pelo menos 5 anos, de como que você vai trabalhar aquela sua empresa. E assim você vai estar com o pé lá na frente para decidir hoje se você vai continuar ou não. Então, mas é assim, vamos lá. Voltando para a primeira pergunta. Para quem está começando hoje, tu já falou assim, tem que estudar. Tem que estudar. Estudar, né? Se é o segmento que você vai entrar, você tem que estudar. E também o plano de negócio. O plano de negócio. Uma outra pergunta, também estou fazendo perguntas que eu sei a resposta, é bom que tu fales para o público em geral, né? Algumas pessoas dizem assim, não, fulano é empreendedor porque, vamos dizer, ele já nasceu aqui na veia, já nasceu com a veia, né?
outros não. Às vezes o cara empreende porque foi necessidade mesmo, tem situações. Sim, então, tem. como é que é esse tipo de começar? Como você falou, você tem alguma coisa que você herdou da sua avó, né? Por exemplo, meu pai sempre foi autônomo. Eu nunca vi meu pai de carteira assinada. Ele é um representante comercial. Né? Então eu tinha isso comigo também. Então, você acha que tem, vamos dizer, tem duas situações. Ou você empreende porque você teve necessidade de empreender, ou você tem alguma coisa lá que veio na veia? Entendeu a questão? Professor, no meu caso, não foi nenhum dos dois, porque então teríamos uma terceira hipótese. Eu trabalhava, porque assim, depois que eu me descobri, como eu sempre trabalhei com projetos de pesquisa e inovação, não era algo rotineiro, era algo sempre que era diferente, né? Então eu nunca cansei, eu sempre podia implementar. Mas na hora que eu quis trabalhar com gestão de projetos, que eu vi que eu estava numa empresa que estava me engessando, eu senti vontade de empreender, né? Então foi, digamos que uma necessidade de implementar o conhecimento que eu estava recebendo e que seria um pontapé. Ali era uma pós, depois eu fiz um mestrado em gestão de empresas, onde que eu ia usar esse conhecimento, não é? E onde eu poderia usar os próximos conhecimentos que eu quisesse se eu tivesse uma empresa que me engessasse. Então, assim, eu acho que eu me olho hoje, vejo como era minha avó, mas eu não tive esse desejo de ser a minha avó, porque eu não pensava nisso. Mas o meu principal desejo foi a necessidade de usar o que eu estudo, o que eu gosto de estudar, né? A gente já compartilhou de vários, a gente vive compartilhando livro, podcast, tudo, e eu gosto de estudar, mas eu gosto de esse conhecimento colocar para fora, né? E eu acho que quando a gente faz isso numa empresa é melhor. Então, veio um pouco de cada coisa. Veio da minha avó, veio na necessidade, que não foi uma necessidade financeira, porque eu lembro que até minha mãe disse assim, menina, mas como é que tu vai ter? Tu não vai ter férias, tu não vai ter salário, tu não vai ter isso. Eu não tive medo. Não tive medo de não ter salário. Então a gente coloca aí um componente que hoje você quer empreender, você tem que ter um pouco de coragem e ousadia. Tem que ter coragem, senão, exatamente. Porque você sai de uma coisa segura e você vai para algo incerto. Porque, na verdade, quando você tem sua formação, eu já era engenheira de software, já tinha experiência, se não desse certo, voltava a trabalhar. O que eu ia perder? Não é? Mas eu tinha mais a ganhar do que a perder. Eu entrei num mundo onde eu me desenvolvi como pessoa. Eu passei... Porque eu era programadora era eu e computador. Eu passei a me relacionar, analista de sistemas, também me envolvia com levantamento de requisitos com as pessoas, mas na hora que você é empresário, você precisa conhecer outras pessoas, saber falar, né? Você começa a fazer cursos de inteligência emocional, porque às vezes você pega um chá de cadeira para esperar uma proposta que você acabou de passar, então você se desenvolve o seu lado interpessoal. Muito. Então, assim, pra mim só foi ganho. Porque eu estava muito desenvolvida no lado técnico e aí eu acrescentei o lado interpessoal. Deixa eu te comentar uma coisa. Comigo, eu acho que teve um pouco de necessidade, né? Eu fui professor universitário durante muito tempo. Na época, a universidade pagava pouco. Então, a gente sempre corria para fazer alguma coisa, para complementar a renda. Acaba que a gente adquire um comportamento assim de muita proatividade. Então, muita coisa, eu era aquele perfil de funcionário público chamado intraempreendedor, né? Então eu fiz muitos projetos, fiz muita construção, eu peguei 2 cursos no início da estruturação dele, engenharia florestal, engenharia de produção. E é a tal história, o que significa quando o curso está no início? Não tem nada, não tem laboratório, não tem nada. Tu tem que construir tudo. Né? Tu tem que construir tudo. Né? Aí, graças a Deus, a gente foi, fomos preparando a infra, tanto é que a minha experiência pessoal, assim, não foi de fazer projeto de pesquisa.